Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você está acompanhando nestes dias o acampamento Revolução Jesus 2020 com este tema: Eleve a Revolução Jesus. E também quero dar boas-vindas para vocês e também explicar um pouco, desse momento que nós vamos viver agora. Porque o Revolução Jesus, nós costumamos dizer que tem 2 pilares, que é o encontro pessoal com Jesus, pela eficácia do batismo no Espírito Santo, mas também a formação. Por isso, nós já queremos convidar, Tiago, Padre Paulo, Professor Felipe Neri e Padre Demétrio. Bem-vindo, Padre. Sejam muito bem-vindos. Sua bênção. Graças a Deus, pode sentar, padres, professor Felipe. Este é o momento Fala Aí. E a gente quis de imediato começar porque a gente não quer perder tempo. Momento onde a gente traz algumas questões que foram feitas pelas pessoas que estão aqui, participando do acampamento, como também aqueles que interagiram conosco pelas redes sociais e enviaram as suas perguntas. Sempre falta tempo, né, Regiane? Graças a Deus são muitas as perguntas. Sempre, por isso que a gente já combinou, já entrar direto, não se delongar, para a gente conseguir responder um máximo de perguntas que a gente puder. Porque se a gente fosse responder todas as perguntas, eu acho que a gente tinha que ficar aqui mais uma semana. Precisaria mais do que um acampamento, né? Sim. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, Padre Demétrio, Padre Paulo, Professor Felipe Neri, por estarem conosco aqui no Revolução Jesus. Vamos lá. Vou começar aqui com a minha direita, então, pode ser? Tudo bem? Pode, claro. Padre Paulo, se uma pessoa está em pecado mortal e tem a intenção de se confessar, mas morre antes que isso aconteça, como, por exemplo, em um acidente, o que vai acontecer com ela? Bom, veja só. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é estar em pecado mortal. Porque o que acontece é o seguinte: a situação de pecado mortal é uma situação em que, embora a pessoa pode não perceber, ela tem uma inimizade contra Deus dentro dela. E isso precisa ser resolvido. Ou seja, o padre Garrigou Lagrange, quando ele tenta explicar a questão da morte, quando a pessoa morre, ela vê a alma dela como ela é. Acontece que nós agora, o que é que você vê? Se você olhar para dentro de você, o que você consegue enxergar dentro de você é mais o seu cérebro do que a sua alma. Você diz, não vejo, eu tô de bem com Deus. Sim, mas você vê mais as suas sensações. Existe na pessoa que está em pecado mortal uma inimizade contra Deus. E a forma de nós nos libertarmos do pecado mortal é, em primeiro lugar, uma coisa que é muito rara, porque é uma graça especialíssima. Chama-se contrição perfeita. A contrição perfeita, é quando uma pessoa recebe diretamente de Deus uma graça de se arrepender de seus pecados por ter ofendido a Deus. Não por medo do inferno ou por querer a recompensa do céu. Uma coisa pura, uma coisa sublime. É um milagre, uma contrição perfeita. Eu digo isso assim, eu tenho 52 anos de vida, eu não sei se eu já fiz uma contrição perfeita na minha vida. É bem possível que não. Por quê? Porque está sempre faltando alguma coisa. Então, o que é que Jesus fez? Já que a contrição perfeita é uma coisa tão difícil de alcançar, Jesus nos deu os sacramentos. Os sacramentos, que é o que abre as portas do céu para nós. Ou seja, o sacramento que perdoa o pecado, número 1, é o batismo. E depois do batismo, se você cometer pecados mortais, você tem a confissão. Através da confissão, você pode ter seus pecados perdoados por uma coisa chamada atrição. O que é a atrição? A atrição é aquela contrição que não foi perfeita. Você está arrependido, mas Deus precisa vir em seu auxílio, e vem em seu auxílio com a graça do sacramento. Então você diz, não quero mais pecar. Mas esse não quero mais pecar é um negócio meio misturado com interesses pessoais, com aquela coisa de, eu não estou arrependido
por ter ofendido a Deus somente, eu estou arrependido por tantas outras razões. Você veja, por exemplo, eu, pelo meu temperamento, né, quando eu olho para os pecados que eu cometi no passado, eu não sinto aquela dor que eu devia sentir. Se eu pensar um agafe que eu cometi no passado, ou seja, uma vergonha que eu passei, uma coisa que feriu a minha vaidade, aquilo dói muito mais do que um pecado que eu tenha cometido secretamente. Um pecado que ninguém sabe, que só aconteceu aqui na minha cabeça. Pequei. Eu olho para trás, eu deveria dizer, meu Deus, por que eu vos ofendi? Mas eu penso uma coisinha de nada, uma coisa que nem pecado foi, um agafe. Eu errei o nome de uma pessoa, dei um fora, dei uma bola fora. Eu olho, nossa, que vergonha que eu passei. Aquilo dói. Vejam como nós somos. A gente é movido muito mais pelos sentimentos do cérebro do que pelos movimentos da alma. Então o que acontece? O problema é exatamente esse. Para nós sermos salvos, nós precisamos de uma contrição perfeita. Se uma pessoa morre em pecado mortal e ela conseguiu a graça extraordinária, maravilhosa de uma contrição perfeita, ela está no céu. Mas e aí? Será que isso acontece com todo mundo? Então é por isso que nós precisamos sempre buscar a confissão, sempre buscar o arrependimento através do auxílio que Cristo nos dá. Cristo nos dá o auxílio na nossa contrição imperfeita, ou seja, a trição, Ele nos dá os sacramentos exatamente para isso. Padre Demétrio, a respeito da sua palestra. Ao evitar o máximo contato com a igreja, persistindo apenas na ida à missa, a fim de adquirir o sacramento da Eucaristia, tal fiel estaria condenado? Dizer que um fiel que apenas participa da missa, embora esse apenas sobra aqui, porque já participar da missa entre os católicos já é algo maravilhoso. Há muitos que se dizem católicos que nem da missa participam. Então, participar apenas da Santa Missa e não se empenhar para viver outros aspectos da dimensão da nossa fé, por exemplo, conhecer melhor a doutrina da nossa igreja, receber os outros sacramentos, principalmente da penitência, cada vez que a gente caia. Eu não diria que uma pessoa que faça apenas isso estaria condenado, até porque os desígnios insondáveis de Deus é difícil da gente tentar imaginar ou falar alguma coisa a respeito. Mas eu diria que é muito difícil viver o Evangelho, é muito difícil viver a nossa fé católica participando da Santa Missa, sem ter uma vida de oração sólida, sem frequentar os demais sacramentos, sem aprofundar no conhecimento da nossa fé. A gente vive numa superficialidade tamanha da vida cristã, que qualquer vento de falsa doutrina, qualquer dificuldade interior, qualquer crítica exterior, qualquer perseguição, tribulação, derruba a gente facilmente. Então, participar da Santa Missa já é algo extraordinário, mas que seja o ápice de um longo caminho feito também, que envolve estudo da fé, recepção dos demais sacramentos e vida de oração. Obrigado, padre. Agora para o professor Felipe Neri. O método Billings é aprovado pela Igreja Católica. Porém, esse método não pode servir como uma espécie de, aspas, camisinha católica, para que o casal o utilize somente para terem filhos quando eles quiserem e não quando Deus os mandar? Muito bem. Então, nós como casados, né, muitos casais estão passando por uma dúvida, Brasil afora, e se perguntam, né, sobre espaçar o número de filhos, né? Então, do que eu entendo, e aqui eu sei que é uma matéria de moral, então os padres não só, espero que completem, mas melhorem e corrijam, se for o caso também. Eu sei que para realmente a gente poder ver se vai espaçar um filho, ele requer que a gente tenha um contato com um diretor espiritual, com um sacerdote experimentado, né? E que a gente veja o seguinte: olha, a igreja coloca, se não me engano agora, porque eu saiba, 4 motivos
para pensar nesta situação, né? Então, por exemplo, o risco de vida da mulher, né, entre os filhos. Então, se há um risco de vida real, né, se ela corre o risco por uma questão da sua recuperação, da gestação anterior, então tem que ser visto isso, né? Uma questão de uma pobreza extrema, né, é um dos outros, né? Uma questão psicológica, há um problema, parece que invencível, em que o esposo, a esposa estão com uma certa dificuldade. Então, veja, aqui só alguns pontos para a gente pensar, né? Não é tão assim, ter ou não ter, né? Ver diante de Deus, com critérios objetivos, da moral, ou seja, partir da luz de Deus, e a gente vê dos mandamentos, a gente pensar na vida. E é claro que sim, que pode-se correr um risco de não utilizar, aqueles que não querem, não vou utilizar anticoncepcionais, mas se utilizar do método Billings para nunca ter filhos, né? Estou 20 anos, usei o método Billings, não tive filhos. Bom, será que essa é a regra, entende? Então vejo que a abertura aos filhos que a igreja fala, né, a gente tem que ver num ângulo maior, de que muitas vezes a gente já está no mundo, olhando o mundo materialista e excessivamente preocupado em não querer sacrificar coisas nossas em nome dos filhos que virão. E a gente vê na história da igreja também quantas famílias numerosas, né, que deram muitos santos, às vezes o último santo canonizado, né, se não me engano, Santa Catarina foi, acho que a última, né, de um monte de filhos. E então eu vejo assim que também a gente não é só simplesmente fazer como uma conta matemática, né, como quem diz assim, aquela coisa moralista, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, né? É se ver diante de Deus, com o auxílio de um sacerdote, né? Pensar mesmo, perceber se está passando por um medo, ver a origem daquele medo. Às vezes é muita segurança nessa vida, e as coisas mudam. Às vezes você tem um filho, e parece ter uma situação, e vem o segundo filho, parece que estava apertado, de repente melhora. E se não melhorar? Não tem problema. Quantas famílias santas não passaram por pobreza e dificuldades, mas tinham a graça de Deus, né? Santa Bernadette, uma família pobre, né? Você vê uma série de santos assim também. Então o ângulo de visão disso daqui, ele deve ser muito amplo. Inclusive, penso eu, que nós deveríamos elevar um olhar sobrenatural. Ou seja, olhar, não ficar olhando simplesmente a polícia da natalidade. Eu tenho 4 filhos. Quantas vezes eu e minha esposa vimos quando ela estava grávida do quarto, o pessoal olhava para a gente, nossa, hein? 4? Nossa, né? Coragem, né? Falou assim para a gente, 4, parece que a pessoa havia dobrado, assim, 8, não sei, 16, 20, não sei, 30, né? E aí hoje você pergunta, se perguntar aqui agora, quem quer ter 8 filhos? Levanta a mão, né? Então tá bom, levanta a mão quem quer ter 8 filhos, que é casado aí. Quem quer ter 1 filho? Né? Levanta a mão. Aí o pessoal está com um pouco de vergonha. Mas, de modo geral, no grupo de jovens, as pessoas já não acreditam no matrimônio, têm muito medo, né, de ter filhos, e tem um monte de gente também te atrapalhando, ou falando, olha, imagina, você vai viver uma vida muito apertada, né? Olha, melhor, né, apertada com Deus do que não sem Ele, entende? Então eu penso sinceramente sobre esse assunto, que nós como casais, nós devemos sair de um olhar simplesmente materialista, relativista, deste mundo, e olhar e ter sim a capacidade de falar, não, quem não se sacrifica nunca vai amar. Então a gente tem que olhar o coração e entregar para Deus isso. Mas não sei, os padres aqui nesse campo, eu acho que vale a pena talvez complementar, de repente alguma coisa falta disso aqui, ou até melhorar. Não, a resposta está correta, moralmente correta, é aquilo que a igreja ensina, o que está na encíclica Humanae Vitae, não é? É necessário ter uma razão séria, fundamentada, para usar os períodos não férteis. Eu só gostaria de só jogar um pouco de luz também na razão. Por que a igreja, assim, porque parece que a igreja católica, nós somos marcianos, nós somos de outro planeta, que história é essa de querer ter filhos numerosos? Bom, acontece o seguinte, gente, dizer para vocês com muita tranquilidade, é uma questão de fé no céu.
Quando eu fui concebido, só para dar um testemunho pessoal, isso aí da teoria, que o pessoal diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, padre? O senhor não tem mulher, o senhor não tem filho. Vamos ser bem objetivos. Quando eu nasci, meus pais moravam numa kitnet. E estavam numa situação de fome mesmo. Minha mãe me levou ao médico, e o médico disse, minha senhora, seu filho não está doente, a senhora tem que dar comida para o seu filho, é subnutrição. Então meu pai, com lágrimas nos olhos, nos levou até a casa do meu avô e disse, o senhor cuide da sua filha, cuide dos seus netos por enquanto, porque eles estão passando fome comigo, eu vou trabalhar, quando eu tiver dinheiro, eu irei buscá-los. E de fato ele veio nos buscar. Mas acontece o seguinte, gente, eu passei fome quando era criança? Passei, ainda carrego as marcas disso. Eu estou com 52 anos, quando eu abro a geladeira da casa paroquial, ainda hoje, ainda me vem um sentimento de culpa. Eu vou comer e vai faltar. É um sentimento irracional que ficou, é evidente, eu como, né? Nada, não me detenho, mas ainda está lá. Eu vou passar manteiga numa torrada, eu passo a manteiga e eu sempre passo a faca de volta para tirar o excesso, porque aquele excesso vai servir para outra torrada. Foi a educação que eu recebi de quem não tinha muito o que comer. Foi assim que eu fui criado. Só que eu quero dizer para vocês, gente, apesar da pobreza e da fome, eu estou muito feliz de existir, porque um dia eu vou ver Deus no céu e vou me sentar no banquete do Cordeiro junto com nosso Senhor Jesus Cristo e os santos. Estou muito feliz de existir. E eu digo, e certamente no céu, quando eu chegar no céu com meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu vou olhar para o meu pai e para minha mãe e vou dizer, obrigado papai, obrigado mamãe, eu estou vendo Deus, eu existo, e eu vou ver Deus por toda a eternidade. Gente, não tem sofrimento neste mundo que se compare à alegria que nos espera no céu. Quem crê no céu não pensa duas vezes. Quem crê no céu diz sim à vida. Quem crê no céu diz, estou feliz de existir, vou lutar, quero celebrar a glória de Deus no céu para sempre. Amém, ficamos por aqui então, obrigado. Tem muita pergunta ainda, vamos lá. Segura o coração aí, tem bastante pergunta. Padre Demétrio, como viver uma homossexualidade santa? Segura essa mosca pelo rabo. Meus irmãos, em primeiro lugar, é preciso recordar aqui que a vocação à santidade é um chamado que Deus faz a absolutamente todos os homens e mulheres da terra. Todos nós nascemos, existimos para ser santos. Essa é a causa final da nossa vida. Nós fomos pensados, criados e amados por Deus, colocados nesse mundo por seu desígnio de amor para viver essa comunhão plena com Ele, que nós chamamos de santidade. Algumas pessoas, naturalmente, criado tal como o desígnio fundacional, criacional de Deus, nós nascemos com a inclinação de se complementar, entregando-nos a alguém do sexo oposto, né? É uma das formas de realizar a nossa vocação ao amor, assim nos ensina a igreja, né? Duas grandes formas de realizar a nossa vocação ao amor, entregando-se a outra pessoa através do sacramento do matrimônio, ou entregando-se inteiramente a Deus, abrindo mão desse amor humano por causa do reino dos céus, né? Tanto um caminho como o outro são duas formas específicas de realizar essa grande vocação à santidade, ao amor. As pessoas, por uma série de causas que não convém abordar aqui nesse momento, podem sentir-se inclinadas, há pessoas que podem sentir-se inclinadas a
ter atração por outras do mesmo sexo. Não necessariamente isso seria algo voluntário. Há pessoas que de fato falam, eu não gostaria de sentir isso e sinto. Desde que eu me entendo por gente, eu percebo essa inclinação. E até então, não existe aí mal algum. Lembramos do que falamos ontem, acerca de Lutero. Lutero dizia que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que o homem sente é mal, é pecado em si. E nós lembrávamos ontem que as inclinações que nós temos contrárias à vontade de Deus não necessariamente são em si um mal, mas consequências de uma desordem que existe na nossa própria natureza. Então não quer dizer que as pessoas tenham alguma culpa por sentir isso. E é necessário dizer que também quem experimenta isso é uma cruz, experimentar isso, é chamado a viver a santidade. Especificamente, viver como todas as demais pessoas a virtude da castidade. A virtude da castidade significa ordenar toda a nossa natureza a viver retamente o amor. A virtude da castidade é uma virtude positiva. Tudo aquilo que leva a ordenar meus afetos, meus sentidos, a um reto uso do amor, a viver essa complementariedade. Essa complementariedade, esse dar-se, se ele não vai realizar-se numa vida celibatária, se ele não vai realizar-se na entrega de um homem ou uma mulher que se abre a uma vida nova, é vivida num sacrifício, porque custa, porque exige, não há abstenção de ter relações sexuais, assim como qualquer pessoa que sente atração pelo sexo oposto é chamada a viver também, antes do matrimônio e depois do matrimônio, vivendo uma castidade matrimonial. No caso de uma pessoa que sente inclinação homossexual, ela é chamada a reintegrar suas potências e abrir mão do uso da genitalidade. Ela abre mão disso para viver uma reta sexualidade, ou seja, uma ordenação de sua natureza ao amor de Deus. É claro que se a gente pensar na cultura que a gente vive, na fraqueza da nossa natureza, a gente poderia dizer que isso é uma grande loucura. Como alguém vai conseguir abrir mão de algo tão querido pela nossa carne? Meus irmãos, nós estamos falando de fé. A gente não fala aqui só da natureza humana. A vida, a santidade ao qual nós somos chamados é uma vida que conta com o auxílio sobrenatural de Deus. E os cristãos que creem nisso e que sentem o drama desse tipo de atração, precisam saber que não foram abandonados por Deus, nem pela igreja. E vocês gozam de todos aqueles dons que a igreja concede como armas para lutar nesse grande combate espiritual. A força dos sacramentos, de uma boa direção espiritual, Esses auxílios da graça de Deus são os meios que essas pessoas, como quaisquer outras pessoas, dispomos para alcançar o céu, sendo fiéis nesse grande combate. Não é fácil, é uma cruz, mas todos nós temos as nossas. É importante lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Obrigado, padre. Segura o microfone que eu vou fazer uma dobradinha aqui de uma segunda pergunta. Ela é bem intrigante, não sei se a resposta é fácil, Se o senhor não souber responder, a gente pode pular. Padre Demétrio, vamos correr hoje depois da missa? Chama o padre Paulo Ricardo também. Olha, não é um mau convite. O padre Paulo certamente não vai aceitar esse convite. Quem sabe, A esperança é a última que morre. Mas por falar em corrida, vale a pena lembrar que é um aspecto da nossa vida, essa questão do esporte, que eu diria, ajuda muito a gente viver as dimensões da fé. Em primeiro lugar, porque no esporte a gente encontra uma grande analogia com a nossa vida espiritual. Os desafios que a gente experimenta, os sacrifícios que nós temos que fazer para alcançar a vitória. O próprio apóstolo São Paulo compara esse caminho para alcançar a coroa imperecível do céu, as corridas que os homens realizam aqui nessa terra. Mas também lembrar que quando a gente vive uma vida muito cômoda, muito sedentária, isso abre uma porta muito grande à preguiça, à tibieza, E eu diria mais, que todos os jovens, sobretudo os jovens, fizessem
algum tipo de esporte, porque isso ajuda muito a viver a virtude da castidade. Embora não pareça algo diretamente conectado, mas ajuda muito. Quem não sabe fazer pequenos sacrifícios na vida para vencer, né, alguns obstáculos lícitos, não conseguirá tampouco realizar sacrifícios para vencer aqueles obstáculos que são ilícitos, que as tentações nos proporcionam. Então, vamos correr todo mundo depois da missa. Ó, eu vou dizer o seguinte, eu não vou correr porque eu tenho compromisso, eu tenho que fazer o meu treino de karatê. Não tenho hoje treino de karatê, mas eu treino karatê e não é brincadeira. Nossa, é. A filosofia é melhor dar do que receber. O pessoal gostou. Professor Felipe, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta deve ter acompanhado a sua pregação no ano passado. Inclusive, eu já quero deixar a dica para você entrar no Canção Nova Play. Você pode rever, né, todas as palestras do ano passado, inclusive as desse ano já está lá, né? O Padre Demétrio sempre está citando, né, a pregação de ontem, então você pode assistir. Já está disponível no Canção Nova Play. Professor Felipe, a pergunta é a seguinte: temos um caminho claro para revertermos os problemas gerados pela revolução sexual? Muito bom. Bom, é uma palestra, não, né? Tá, uma pergunta. É porque a palestra foi sobre isso, né? Olha, veja, quando o ano passado estive aqui falando sobre este assunto, a ideia era mostrar um trajeto que a sociedade veio passando nas últimas décadas, um declínio social, foi nos levando a um isolamento por muitos meios, né? Cada qual seguindo ao seu modo os prazeres, né? E colocando em primeiro lugar o prazer, e buscando o prazer. E aí nós vivemos numa sociedade em que qualquer coisa incomoda. Então você vê, até as estatísticas mostram isso. As pessoas cada vez mais não param nos trabalhos, porque não suportam às vezes as convivências. No matrimônio começou a aparecer os defeitos, não suporta também, né? Então parece que tudo é insuportável. Cada vez mais as circunstâncias, os relacionamentos humanos são mais difíceis. E uma das ferramentas, um dos problemas, foi fazer uma caricatura da sexualidade, fazer dela uma expressão que levasse cada vez mais o homem a um sofrimento, buscando em nome da liberdade, do prazer e que fosse do amor, e parece que cada vez que você busca mais, escapa, você sofre mais, né? Então veja, olha, o caminho sempre foi e continuará sendo, né? E que a gente, quando se depara lá na situação concreta, né? Não vou falar aqui num geral na sociedade, na minha, ou seja, cada um vendo na sua, tem uma tentação, né? Então, se no caso aqui a tentação que vem pela sexualidade, de uma sociedade hipersexualizada, que faz isso todo momento, né? Sou pai de família, tenho um filho na escola e às vezes estão fazendo isso permanentemente com as criancinhas, né? Você vê em todos os meios fazendo isso, banalizando o amor humano. Então, lá na hora, olha, qual é a dificuldade que a pessoa tem de fazer a escolha? É porque ela não sabe o sentido da vida. Ela não sabe para que ela está aqui, né? Ela não sabe que de repente, ou ela não sabe não, ou ela foi prejudicada por muito tempo e ela não tem critérios objetivos. Fica todo mundo falando, não, mas é que depende, isso é o que ele acha, não é para você. Isso aí é uma história longa, isso aí foi como se colocou para todo mundo que não existe verdade. Se atacando a Santa Igreja, há séculos a fio fazendo isso, atacando a verdade, colocando tudo relativo, então é experiência. Então o jovem está lá na hora, no momento, eu sou casado, então, quer dizer, a revolução sexual atingiu a todas as pessoas. Ou seja, você se vê toda hora os hormônios pululando, que não haveria nada de problema nenhum, só que na hora de fazer a escolha é difícil fazer. Por quê? Falta critérios, falta diante de Deus pensar e fazer a escolha. Mas soluções teriam várias. Uma que eu tenho acreditado já faz um certo tempo, né? Para quem tem dificuldade para realmente mudar a revolução sexual e, enfim, dar uma solução a ela,
eu acredito o seguinte, vendo Santo Afonso, São Luís Montfort, São Maximiliano Maria Kolbe, né, com amor à Virgem Santíssima, de que a gente tem duas cadeias, né? Uma, a do demônio, porque ele existe, Nosso Senhor foi quem mais falou nas Escrituras, se for olhar lá, está lá falando do inferno, do demônio, né? Então, nós temos lá ele falando uma cadeia, e nós temos outra, essa daqui, né? Poucas vezes utilizada, né? O Santo Rosário, né? Rezarmos a ela, né? Conseguimos com ela, né, a vitória, não de fazer uma revolução, corroborar com a revolução e seguir essa revolução, não, mas de verdade pedir que aquela que é toda formosa, aquela que é a mãe do Senhor, a cheia de graça, ela nos auxilie nas tentações, né? Ela nos auxilie carinhosamente todos os dias, no amanhecer. Nós não vamos esquecer o que é uma Ave Maria. Inclusive, isso me permite muito rapidamente, conheço muitas conversões, mas uma me chamou muita atenção na minha vida, foi de Ratisbonne, em Roma. Entrou numa igreja, ele era um judeu rico, ateu, e de repente não estava procurando nada, foi lá entrar por causa de uma situação, entrou e Nossa Senhora apareceu para ele, e se converteu. É uma história linda que dá para você buscar depois. O que importa é o seguinte, tinha um homem antes de morrer, que era o motivo do que estava entrando nessa igreja, porque tinha um homem que estava sendo velado, que ia fazer o enterro, ia ser velado, né? Em que um padre pediu para esse senhor rezar por ele. E a primeira coisa que ele falou para o padre, depois de tentar se recompor, depois de ter visto a Virgem Santíssima, foi falar o quê? Aquele homem rezou muito por mim, né? Exatamente, mãe e pai, reze pelo filho. Nós que somos também, quem é jovem, reze, peça à Virgem Santíssima. Nenhuma oração é esquecido, e a Ave Maria tem um poder imenso. Vamos lá. Padre Paulo, evangélicos e pessoas de outras crenças vão para o céu, como devemos enxergá-las? Veja, nós devemos enxergar como enxergaram os apóstolos. Nós precisamos levar todos para Cristo, todos para a verdade, todos para a sua única igreja. Agora, se as pessoas são salvas ou condenadas, isso daí não cabe a nós. O que nosso Senhor disse é o seguinte: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu vos ensinei. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isto foi revelado. Agora, o que é que nosso Senhor faz com as pessoas que não morrem batizadas, ou que batizadas não morrem em estado de graça? Isso daí não foi revelado. Nós temos que nos comportar e temos que agir a partir da revelação. Então, são 2000 anos de igreja. Como é que os santos se comportavam? Quando eles viam alguém que não estava na verdadeira fé e não conhecia a verdade, o que é que eles faziam? Faziam de tudo para as pessoas se converter. Rezavam, jejuavam. Quantos missionários partiram em missão atravessando os mares e enfrentando perigos? Quantos mártires deram a sua vida e derramaram o seu sangue para não entrar em religiões falsas? Por quê? Porque não está garantido. Não é a opinião do Padre Paulo, é o ensinamento dos santos. Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá, da Europa, para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte: se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos. Ah, mas quer dizer que está todo mundo condenado? Isso eu não sei, a revelação diz que nós temos que fazer isso. Se tem um outro caminho, Deus não revelou e nós não vamos arriscar, e os santos não arriscaram, deram a vida para não arriscar. Por que é que os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, deram a vida e derramaram o sangue para não virar protestantes calvinistas? Porque eles não conheciam outro caminho para ir para o céu.
e são canonizados pela igreja, são nossos santos. Agora, eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas entre a opinião e a vida dos santos, entre aquilo que os santos ensinaram com a vida e essas opiniões, cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu, eu não vou arriscar não. Eu vou ficar no caminho de quem chegou no céu. Então, nós não somos juízes para condenar ninguém, mas também não somos salvadores para inventar um caminho que Deus não revelou. Então, mais humildade e mais obediência, mais generosidade. Eu não preciso ser soberbo e julgar os outros, mas também não devo ser soberbo e fundar uma nova religião, que não é aquela dos santos que derramaram seu sangue e que entregaram sua vida, fazendo de tudo para que as pessoas fossem verdadeiros católicos. Padre Demétrio, ontem, na pregação da manhã, o Senhor falou que o mundo necessita de santos. Mas como acreditar na santidade se esse tema, na maioria das nossas paróquias, não é crido nem pelos padres, que têm a missão de conduzir o rebanho de Cristo, tendo como consequência uma geração que nem sabe o que é santidade, e no mundo encontramos o homem mergulhado em um egocentrismo e em uma cultura que prega uma vida sem Deus, e o homem como um super-homem que por suas forças pode tudo? Eu concordo com essa análise um pouco das nossas pregações atuais, que em muitas das nossas palavras nós esquecemos temas tão fundamentais como a santidade, como as realidades acerca do nosso fim último, nossas pregações. Qual foi a última pregação que você ouviu em que se falasse, tirando a canção nova, hein? Tirando aqui, que se falasse do céu, do inferno, do juízo? Muitas vezes as nossas pregações são pregações adocicadas, né, para a manutenção de quem já está ali, fazendo parte daquele povo, da gente viver uma vida mais ou menos. E isso falávamos antes de começar esse momento entre nós aqui, e o Padre Paulo reforçou agora, de que, meus irmãos, o céu não está garantido automaticamente para a humanidade. O reino dos céus sofre violência e são os violentos que o arrebatam. Ou seja, para alcançar o céu, meus irmãos, além do auxílio sobrenatural da graça de Deus, é necessário lutar muito. É necessário um esforço pessoal por corresponder a esse chamado e essas graças que Deus nos dá. E de fato, temos falado pouco sobre isso em nossas pregações. O que nós podemos fazer? Recorrer ao testemunho dos santos, recorrer ao ensinamento constante do magistério da igreja, né? Procurar cavar no meio deste grande deserto espiritual que a gente se encontra, esses oásis que nos revelam de novo as maravilhas da nossa fé, a grandeza da nossa vocação. Se estamos em determinada porção da igreja que não nos recorda mais isso, que temos uma alma, que temos uma vida para salvar, que existe um céu, que existe um inferno, que somos chamados à santidade, meus irmãos, busquemos na nossa própria igreja outras fontes. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que esse ambiente morno deixe a nossa alma também tíbia. Então, o que eu diria? Cavar nos textos dos santos, nas vidas dos santos, nos testemunhos dos grandes homens da nossa igreja, de novo esse frescor da nossa fé que a gente tanto precisa ouvir, porque de fato se a gente não ouve ninguém sacudindo a gente para ser santo, a gente vai afrouxando. Então nós precisamos pedir também a Deus a graça de que envie mais profetas na sua igreja para nos recordar para que nós estamos nesse mundo, né? Que o Senhor envie mais pessoas assim para despertar, né, os nossos cristãos da tibieza da fé. Que Deus ouça a nossa voz. Amém. Mais uma pergunta também, pode aplaudir.
Recebemos aqui pelas nossas redes sociais, @Revolução Jesus. Aproveito aqui para dizer a você que estamos fazendo uma cobertura especial pelo @Revolução Jesus. Você que quer acompanhar o que está acontecendo no acampamento, nos bastidores e de maneira especial no aprofundamento radical que está acontecendo ainda lá na fazenda, termina hoje à tarde. Acompanha lá, com certeza as imagens, as fotos vão falar muito com você. E a pergunta é a seguinte, professor Felipe Neri. Identidade de gênero, como ter uma postura de misericórdia sem ignorar a verdade nas relações? Bom, são duas coisas diferentes aqui, né? Porque identidade de gênero. Olha, para quem não conhece sobre o assunto, se você for na internet e buscar lá no YouTube, nós temos muitas coisas sobre esse tema. Esse ano completo, já fazem 10 anos que publiquei um livro, traduzi o livro de um advogado argentino sobre a ideologia de gênero. Né? Faz 10 anos esse ano. Né? E que o Brasil foi descobrindo através da tramitação de projetos de lei na educação sobre a ideologia de gênero. Então veja, olha, quando a gente está falando em identidade de gênero, a gente tem que entender o seguinte, olha, de uma forma bastante objetiva, tá? Isso, quando se fala identidade de gênero, a gente já está saindo da realidade e nós estamos entrando num discurso de uma série de pessoas, de teóricos, que construíram um instrumento de transformação social, querendo fazer isso na sexualidade humana, para afetar as relações. Né? Então, não é questão de negar a identidade de gênero, é que os criadores da história de gênero, eles escreveram e deixaram explicitamente que a intencionalidade da coisa não é aquilo que é ventilado na televisão, na mídia e na universidade. Estou falando isso porque nós estudamos as obras das pessoas que escreveram favoráveis a isso. Então, a identidade de gênero seria dizer o seguinte, olha, não existe homem e mulher, tudo isso é uma grande construção, é uma mentira, né? Isso é só um discurso, é uma palavra, né? E não é que está protegendo uma pessoa que tem afetos por uma pessoa do mesmo sexo. Não, a história de gênero, ela nega homem, mulher, homossexual, absolutamente tudo. É um esvaziamento. Tem? Então, para quem está vendo pela primeira vez, eu recomendo ver melhor esses materiais, porque pode tomar um susto, falar, puxa, mas eu pensava, eu estou vendo na escola dos meus filhos, eu estou lá na universidade e tem um professor falando sobre isso. Bom, olha, é uma grande mentira. Em todos os países que entrou o gênero, se desconstruiu, se atacou cada vez mais mulheres, e tudo aquilo que seria uma solução, uma aparente solução, na verdade não veio nada disso. Aqui no Brasil, graças a Deus, o brasileiro de modo geral disse um não retumbante a isso, mas ainda há muita gente que pensa que essa coisa é verdadeira, a chamada identidade de gênero. Os próprios criadores falam que não existe. Eles estão negando que existe identidade. Se você fala identidade, você está falando que a coisa é alguma coisa. Então, homem e mulher. Então, não existe identidade de gênero. Então, não é possível, né, na pergunta, quando fala identidade de gênero e respeitar as pessoas, eu não sei se a pergunta seria como aceitar esta ideia, né, nas relações. Eu só vejo uma possibilidade, na realidade, sobre isso. Não é possível aceitar esta linguagem na sociedade. Isso não é possível porque é uma mentira. Né? Não é a mentira que você está imaginando, mas não é do homossexual que eles estão falando? Não tem nada a ver com isso daí. Eles estão usando os homens para que eles possam brigar uns com os outros. E se eles não usassem dos meios do Estado para poder oprimir, com poder de coerção, de proibir, não ia acontecer o que acontece no Canadá. Né? Pai e mãe que querem educar seus filhos segundo seus valores, menino e menina, estão sendo proibidos por isso e estão sendo caçados na Alemanha, Noruega e em muitos países. Olha, não era para respeitar todo mundo, não era para ter uma sociedade maravilhosa, então por que as famílias são atacadas com essa história de identidade de gênero? Não seria para defender uma outra tal família? Não seria isso? Várias configurações de família? Não é esta a história é muito diferente. Então, vejo, as relações humanas, elas devem se pautar pelo quê? Por aquilo que Padre Rui Marim dizia, se os homens vivessem os mandamentos, já seria uma antessala do céu.
Ali estão os critérios para os relacionamentos humanos. Ou seja, respeitar não só a fonte de toda a autoridade, que é Deus, mas também aos demais. Ali está a fonte do respeito às pessoas, não uma ideia construída e propagada pela ONU e outros meios. Padre Paulo. Pode aplaudir, gente. Padre Paulo, por que muitos padres pregam contra a posse de armas, se a própria Igreja, em seu catecismo, deixa livre o uso em caso de legítima defesa? Pregando contra as armas, não seria negar também a existência da Ordem dos Templários, criadas pela Igreja para se defender? Bom, várias perguntas numa pergunta só. Mas vamos responder primeiro as primeiras coisas. Veja, a gente tem que distinguir a doutrina da Igreja daquilo que são posicionamentos pessoais. E, numa democracia, os posicionamentos pessoais, eles são legítimos e as pessoas têm direito de expressar o seu posicionamento. Ou seja, qual é o estado da questão? O estado da questão real é o seguinte: estamos num mundo onde a maldade existe, onde o crime está cada vez mais organizado e armado. Eu me lembro, quando eu era pré-adolescente, com 11 anos de idade, quando eu cheguei em Cuiabá em 1979, eu corri aquela cidade de cima para baixo, de ônibus, tranquilamente, com 11 anos de idade, meus pais não tinham preocupação alguma, eu passava na porta da casa das pessoas, estava todo mundo com aquela cadeira de balanço, de palhinha, ou então aquela cadeira de fio, sentado na porta para conversar, etc e tal, e no entardecer quente de Cuiabá, todo mundo ficava na porta de casa conversando. Hoje, se você fizer isso, deixar o seu filho de 11 anos de idade livre para andar de ônibus pela cidade, a probabilidade de que ele seja assaltado ou não volte para casa é muito grande. E se você ficar na porta da sua casa para conversar, na cadeira de fio, na cadeira de balanço, roubam a cadeira, você e a casa. Ou seja, o problema de segurança pública no país, no Brasil, é um problema tremendo. Como este problema será resolvido? Bom, estamos numa democracia, debatam, entende? Debatam, estamos numa democracia. Como o problema de segurança social vai ser resolvido? Existe uma posição A, B, C. Uns são a favor da liberação de porte de armas, outros são contra a liberação de porte de armas e outros muito pelo contrário, uma terceira opinião, quarta, quinta, sexta. Gente, neste sentido, a Igreja não tem fórmulas mágicas para resolver problemas. A doutrina da Igreja nos diz, Paulo VI disse isto na ONU, para todas as nações do mundo ouvirem. A Igreja é a favor da paz, mas ela não é pacifista. O que é o pacifismo? Todos os ismos são pejorativos. Que quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: eu quero a qualquer custo não ser incomodado. Não, mas se tem uma pessoa se tem um inocente aqui do meu lado, sofrendo, a gente tem que ajudar essa pessoa. Como vai ajudar? Bom, uns são de uma opinião de que a melhor maneira de ajudar essa pessoa inocente é desarmar a sociedade e você poder chamar a polícia na hora da necessidade. Outros são da opinião de que não, vamos liberar as armas porque por mais que as pessoas não tenham arma em casa, o bandido vai achar que tem. Outros são da opinião mais agressiva ainda, dizendo não, nós temos que treinar as pessoas para todo mundo ter arma e andar armado. São opiniões humanas, pessoais. A Igreja não tem uma doutrina a esse respeito.
A igreja é, sim, a favor do bem, da luta legítima para se defender vítimas inocentes. Como será essa defesa das vítimas inocentes? Debatam, isso é uma sociedade democrática, não é? Então é importante entender que a igreja, ela não tem uma caixinha de resposta para todos os problemas políticos. Numa democracia, a gente senta num parlamento e parlamenta, debate, negocia, vota, troca ideias, etc. E a gente bola soluções. No mês seguinte, nós vamos estar aqui de novo debatendo e votando para resolver os problemas que a nossa solução criou. Por quê? Porque é sempre assim. E é por isso que a democracia é um instrumento bom. Porque é exatamente esse debate, não é? Agora, quando as pessoas se arvoram em donas das soluções, sem querer sentar no parlamento e debater, quando alguém, seja de que poder for, do judiciário, do executivo, do legislativo, diz, não, quem tem a solução sou eu e o resto da população fique quieto. Bom, aí nós estamos negando os princípios do debate democrático. Então é importante lembrar aqui essas duas coisas, né? Por exemplo, na pergunta aí, lembrou o episódio histórico dos Templários. O episódio histórico dos Templários foi uma boa solução? Resposta: sim, não, talvez. Como todas soluções humanas falíveis, teve vantagens e teve também efeitos colaterais muito desagradáveis, né? Então é importante nós entendermos que a igreja não tem posições e soluções políticas para as coisas. A igreja tem uma doutrina social. E a doutrina social da igreja diz: devemos, sim, como toda doutrina social, lutar pelo bem comum, pela defesa dos inocentes. E a sociedade, então, livre e democrática, gente, pedala, Robinho, se virem atrás de soluções para esse problema. Estamos nos últimos minutos aqui do Fala Aí, mas ainda dá tempo de algumas perguntas, quem sabe duas, vamos lá. Padre Demétrio, podemos pedir intercessão de quem já morreu, mas que não é reconhecido como santo ou santa, de alguém próximo que conhecemos e sabemos que trilhou um caminho de santidade, e pedir a intercessão destes aqui na terra? A igreja, no que ela estabelece hoje como itinerário no processo de canonização de uma pessoa, responde que sim. Porque um dos critérios para que se abra a investigação acerca da possibilidade de canonizar um possível candidato à santidade, a expressão um pouco pobre, teologicamente falando, mas não é incorreta. Então, um dos passos para que se abra um processo de investigação sobre a santidade de uma pessoa é justamente se existe, em primeiro lugar, uma fama de santidade daquela pessoa e se já há, em torno a ela, alguma devoção privada, nunca pública. Então, se você percebe que as pessoas, e isso seria algo lícito, começam a recorrer, acreditando que aquela pessoa possivelmente esteja no céu, à intercessão dela, e difunde isso de modo privado, sempre com uma igreja, está fazendo algo lícito, né? Está fazendo algo lícito, inclusive que colabora muito, difundindo a devoção reta de uma determinada pessoa com fama de santidade, a seguir com esse processo de canonização, para a gente ter futuramente, se for da vontade de Deus, um novo santo reconhecido como tal pela Igreja Católica. Então, resumindo, não seria errado fazê-lo, né? Desde que seja de forma privada, cada um em nome próprio com a Igreja.
Professor Felipe Neri. Fazer sexo com camisinha no casamento. Se um dos cônjuges não concorda, o que fazer? É a última pergunta para a gente fechar. Olha, Se, Bom, se permite uma ajuda. eu aceito, os universitários. Resposta, Eu tenho... Antônio Roio Marim, Maravilha. não é? No seu manual de moral para leigos, para seglares. Bom, a primeira coisa nessa situação é o diálogo, não é? Ou seja, primeiro é importante que o casal dialogue. Mas, se uma das pessoas, geralmente aqui no caso, o homem, não é? Insiste nesse tipo de atitude, a mulher deveria responder como ela responderia a uma pessoa que está lhe pedindo algo injusto. Ou seja, negar. É necessário negar. Por quê? Porque o marido não tem direito àquilo. Ou seja, existe o direito conjugal. E é interessante a gente notar que isso que nós estamos dizendo aqui é uma coisa que a sociedade, às vezes hipocritamente, reage com 2 pesos e 2 medidas. Quando nós católicos falamos do débito conjugal, ou seja, do fato de que o esposo e a esposa têm uma dívida um para com o outro e que não devem negar a relação sexual, aí o pessoal mais avançado, as feministas, pulam dessa altura e dizem: estupro conjugal. Imagina, se a mulher não quer. Ninguém está falando em estuprar ninguém, não é? Pelo amor de Deus, é um casal, haja harmonia, mas que existe uma dívida, existe o débito conjugal, não é? De um para com o outro, do marido para com a mulher, isso é evidente, e para negar aquilo que é devido, é necessário que haja uma razão. Então, para negar, qual é a razão? Não estamos no período fecundo, e eu não posso engravidar agora, porque eu acabei de passar por uma cirurgia, e isso vai ser muito sério, muito grave para a minha saúde, eu não posso engravidar de jeito nenhum, estamos no período fecundo, não dá, eu sei, eu conheço o meu corpo, diz a mulher, não posso. Então ela tem todo o direito de dizer, não quero. Não é devido. Não é? E por quê? Porque nós temos que entender, gente, uma coisa assim, uma descoberta científica fantástica. Deixa eu partilhar ela com vocês. A descoberta científica é a seguinte: as pessoas não morrem por não fazer sexo. Sabiam disso? Não mata. Castidade não mata. As pessoas não morrem, tá? Continuam respirando, continuam saudáveis, continuam de boa. Não, padre, isso é coisa impossível, isso é uma falácia da Igreja Católica. Não, acontece o seguinte: para viver como você vive, aí também não dá. Se você quer olhar para todas as mulheres como se fossem objeto de seu prazer, se você quer assistir tudo, ver tudo, apalpar tudo, vivenciar tudo, e depois diz, mas agora eu não quero sexo, também você está brincando com a minha cara, né? Você se joga no fogo e não quer queimar. Existe sim uma forma de viver a castidade. Chama-se pureza. As pessoas ficam se perguntando, como que os padres vivem sem sexo? Bom, se é para viver como você vive, seria impossível mesmo. Você passa o dia no Instagram vendo pessoas e pensando sexualmente naquelas pessoas, mesmo que estejam vestidas. Você fica olhando para as pessoas com um olhar sexual o tempo todo, ativando o seu cérebro. Gente,
o beabá, a primeira lição de castidade e celibato que a gente dá é o seguinte: o principal órgão sexual que você tem é o cérebro. Não altere o seu cérebro. Agora você fica alterando o seu cérebro o dia inteiro, olhando todas as mulheres da rua, etc e tal, você chega em casa alterado. Evidente que você precisa concluir o que você iniciou. Você precisa de sexo. E você sente que você está sendo agredido se você não tiver sexo. Mas é a sua vida quem está agredindo você, não é sua esposa. É o seu tipo de vida. Você que está se jogando no fogo. Viva a pureza. Veja, eu digo isso para os homens porque geralmente, não é, quando a gente fala dessa coisa, já que a pergunta é sobre camisinha, quem quer forçar uma relação com camisinha, geralmente é o homem, não é? Mas por quê? Porque ele precisa, ele acha que ele tem aquela necessidade. Você não tem essa necessidade. Primeiro, se convença disso. Viva a pureza. Dê à sua esposa o tipo de fidelidade que você espera dela. O que é que você, homem, diria? O que é que você, homem, diria se a sua esposa olhasse para o corpo de outro homem fazendo fantasias sexuais? Ele está vestido ali, mas ela fica fazendo fantasias sexuais olhando para o corpo de outro homem. Você não se sentiria ofendido? A maior parte dos homens responde: claro, padre, que é isso? Para, que brincadeira é essa? Até dói só de pensar nisso. Pois é, então dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Você espera que a sua esposa, quando ela olha para um outro homem e vê que é um homem bonito e sente um certo movimento de atração sexuado, você espera que ela faça o quê? Que ela desvie imediatamente, que ela reaja, né? Por quê? Você espera que a sua mulher reaja como se você estivesse vendo todos os pensamentos dela. Então faça o mesmo. Para de ficar alterando o seu cérebro o dia inteiro. As pessoas ficam alterando o cérebro o dia inteiro em movimentos na direção do sexo e depois reclamam que não conseguem viver sem sexo. Gente, não dá. Assim não funciona. Aí de fato a castidade, a pureza, o celibato é impossível. Então, o ritmo da moral sexual normal chama-se pureza. Esse é o estado no qual todos nós deveríamos passar o dia inteiro. Não é porque você está casado, não é porque você está casada, que você tem licença de ficar pensando em sexo o dia inteiro. Você está se envenenando. Ah, mas eu estou pensando com a minha esposa. Pois é, para com isso, seu louco. Por quê? Porque você está criando um movimento cerebral que você não necessariamente vai ter oportunidade de satisfazer. Você está se jogando no fogo. Daí nascem os adultérios, daí nasce a pornografia, daí nasce a masturbação. Daí nascem as violências domésticas. Daí nascem, sim, os estupros conjugais, entre aspas, quando não há diálogo e um fica forçando o outro para uma relação que, no fundo, não precisava ter sido provocada. Obrigado, Padre Paulo. Estamos no último minuto, mas deixa o professor Felipe, quer fazer algum acréscimo? Olha, eu acredito que falta pensar numa coisa aqui. Tenho visto, viajando em contato com muitos casais, sofrimentos no relacionamento, muitas mulheres reclamando, que às vezes tem perguntas em muitos lugares que a gente vai, situações parecidas com essa. Então, o que me ocorre falar disso, né? Me ocorre pelo seguinte, porque aconteceu na minha própria vida, ou seja, um sacerdote no meu namoro chegou e orientou o namoro, o noivado, até o casamento, ou seja, ele foi auxiliando,
que a gente soubesse o que era o casamento. Então, por que eu digo isso? Quem ainda não casou, acho que é o que só... A única coisa que eu complementaria aqui, porque o resto é específico para quem está passando por essa situação. É quem não casou ainda, olha, tem gente assim, olha, nossa, encontrei a pessoa da minha vida, 2 meses depois casou. Né? 3 meses. Aí depois, 4 meses depois, separou. Né? Então, olha, precisa de um tempo de preparação. E esse tempo de preparação, eu me recordo, olha, o sacerdote me dava vários livros para a gente poder ler sobre a beleza, a grandiosidade do que era o matrimônio, para que depois você não reclame no matrimônio de situações como essas e outras mais. Porque você está se preparando, você está olhando, conhecendo profundamente as realidades. A coisa mais simples para poder ver com quem está casando. Você está casando com um egoísta. Uma das perguntas que o padre mesmo me fazia para que eu fizesse para ela e ela fizesse para mim era: você quer ter filhos? Quantos filhos você quer ter? Só para saber se a pessoa queria. Porque se ela falasse, não, se ela não quer ter filhos ou você não quer ter filhos, olha, não dá para casar. Né? Então era uma pergunta básica. Isso a gente já sabia que ter filho a gente queria ter, mas também tinha que ver nível de egoísmo. Eu me lembro de ir no mercado fazer uma compra, né, namorado, e peguei o carrinho, né, saí pegando para levar. Depois, minha namorada, hoje minha esposa, eu lembro que ela mesmo falou assim: que bom que você pegou o carrinho, eu já estava observando se você ia esperar que eu pegasse. Eu olhei, nossa, era um teste? Não estava, ficar mais atento, né? Estou dizendo isso por quê? Porque às vezes a mulher não está olhando, ai, que beleza que ele é, que maravilha que ele é. E às vezes o fulano é um idiota. Né? Aí depois você casou com ele, parabéns. Aí vai ter que levar sua cruz, vai ter que se santificar, vai ter que ajudar ele a virar gente, entendeu? Então, aí fala assim, não, ele bebia um pouquinho. Depois ele espanca, né, como alcoólatra e tal. Mas que eu ia mudá-lo. Olha, quem muda é você que muda, tá? Você reza por ele e tudo mais, mas é a pessoa que vai mudar. Então, para não tomar sustos do casamento para quem ainda não casou, conheça antes. Papa João Paulo I, numa carta a um casal, ele mesmo fala: mulher, guarde a si mesmo. Quem fizer isso, você está se preparando para o matrimônio. E você vai ver se ele fica toda hora tentando negociar. Se ele fizer antes isso e você acabar cedendo, provavelmente depois podem ter outras infidelidades. Ele conseguiu ser fiel. Ele conseguiu primeiro fazer um sacrifício. Qual era o primeiro sacrifício? Porque todo sacrifício é filho de uma outra virtude, que se chama obediência, diria a Beata Conchita. Toda mortificação tem uma mãe, que é a obediência. Obediência aos mandamentos da lei de Deus, a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso, no casamento só vejo isso: preparar-se no namoro, no noivado, em vistas da eternidade. Uma salva de palmas, gente. E nós queremos agradecer imensamente. Obrigado, professor, Padre Demétrio, Padre Paulo Ricardo. E você fica conosco, 16 horas, Santa Missa, presidida pelo Padre Paulo Ricardo, acampamento Revolução Jesus, eleve a revolução. Cola na gente e viva essa experiência. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.